para abranger situações em que as normas regulamentares não sejam taxativas ou não haja nenhuma norma regulamentar prevendo a situação. Ela veio ampliar o campo de incidência da responsabilidade objetiva, sem, contudo, interferir naqueles momentos em que o legislador haja se manifestado. Então, para resumir, encerrar e ficar dentro do meu tempo, a ideia aqui é essa. Qual a nossa ideia? Aplicar a lei mais favorável ao consumidor. O que seria inaceitável, a meu ver, nesse ponto específico, seria a aplicação do CDC. Seria a aplicação direta do parágrafo 4º do artigo 14, porque lei que dificulta a vida do consumidor, lei que dificulta, que diminui as suas possibilidades de ver o seu dano reparado, né? E como bem cita o meu dileto amigo Anderson Schreiber, que ontem não sofreu junto comigo, né, apesar de ser tricolor, não sei se ele sofreu ou não com a eliminação do Flamengo. Acho que pelo princípio da solidariedade, ele ficou solidário a mim, tenho certeza disso. Mas, como bem diz, a tendência, né, e uma das tendências muito fortes da responsabilidade civil contemporânea é, como ele chama no seu livro, a erosão dos filtros da responsabilidade civil. E eu acho que nós não podemos, em sede de direito do consumidor, ficar trabalhando com a ideia de culpa, que é uma ideia do século XVIII, século XIX, e que, se você vai fazer uma pesquisa, ela remete lá às eras medievais, talvez antes disso, né? Então, acho que nós temos que buscar mecanismos, claro, dentro de uma interpretação coerente, lógica, razoável, sistemática, teleológica, principalmente, de, na medida do possível, partirmos para uma responsabilidade objetiva, que se adequa muito mais ao princípio da solidariedade social. A professora Maria Celina Bodan de Moraes escreveu um artigo publicado na revista dos tribunais, no ano de 2007, salvo engano, 2008, em que ela mostra muito bem isso, que a ideia de responsabilidade objetiva está intimamente ligada à ideia de solidariedade social. A ideia de responsabilidade objetiva está muito mais próxima de uma ideia de justiça distributiva do que de uma ideia de justiça retributiva, que é muito mais afeita à responsabilidade subjetiva. Solidariedade social, para ainda, né, eu cito muito a professora Maria Celina, porque é o meu principal marco teórico, minha orientadora do doutorado. Solidariedade social é um dos corolários do princípio da dignidade da pessoa humana. E, afinal de contas, para que serve o direito do consumidor, se não for para proteger a dignidade da pessoa humana, mais ainda, a dignidade de uma pessoa humana vulnerável, ou, pior ainda, a dignidade de uma pessoa humana, em alguns casos, hipervulnerável. Para que nós estamos aqui, afinal de contas? Se não for para isso, acho que não tem o menor sentido, né? E se para isso, eu acho que a gente não pode ser muito dogmático ou dogmatista, né, se é que isso existe. Se para isso nós tivermos que, num determinado momento, abrir mão da aplicação de uma lei que nos é tão cara, que é o CDC, eu acho que nós não temos que ter nenhum pudor, desde que, tecnicamente fazendo, nós não temos que ter nenhuma vergonha, nós não temos que ter nenhuma culpa, né, que é um termo que para o assunto bem se aplica, de fazê-lo. Então, essa era a ideia que eu queria trazer aqui. Sei que vários dos pontos aqui abordados são extremamente controvertidos, sei que vários deles vão gerar discussão, mas acho que a ideia aqui é gerar discussão. Acho que a gente veio aqui para fomentar o debate e para, nessa relação dialética, levar adiante aquilo que há mais de 20 anos vem sendo construído, né, no direito do consumidor e nos congressos do Brasilcom. Acho que é um fórum de debates privilegiadíssimo, em que a gente tem a oportunidade de parar com as nossas atividades do dia a dia e refletir de forma sólida, de forma sóbria, sobre o direito do consumidor.
Para encerrar, agora que está presente aqui, novamente meu agradecimento ao nosso querido Leonardo Bessa, né, que correu um risco muito grave de estragar o evento ao me convidar, mas a amizade passa por cima de todos os riscos, né? Então, renovo o meu agradecimento a ele, agradeço aos senhores a paciência de ter me ouvido até agora, né, e me coloco à disposição para quaisquer eventuais questionamentos que a gente possa esclarecer no avanço desse debate. Muito obrigado, bom dia a todos. Aproveitando um tempinho ainda que nos resta, né, de acordo com o visor aqui, os autores clássicos, né, nos livros mais utilizados, acabam colocando responsabilidade civil de profissional liberal, mais do médico, né, dentista, mas a gente sabe que tem uma corrente muito forte do advogado, né, nessa história. Inclusive, tem dois entendimentos do STJ, conflitantes, né, e ainda não se pacificou, mas eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade também, como, né, muitos de vocês já têm, ou muitos serão advogados aqui, né, os estudantes, né, de se atentar para isso. E, Dr. Wesley, o senhor teria uma posição já sobre essa responsabilidade civil do advogado? Olha, eu acho que eu estou em posição de suspeição, né, porque como advogado me manifestar, eu acho que você deveria perguntar para o magistrado aqui, que acho que seria mais conveniente, né? É uma matéria que é extremamente controvertida, porque, ao mesmo tempo que há uma prestação de serviço, ao mesmo tempo em que o consumidor, nesse caso, vamos chamar assim, né, ele é vulnerável, claramente, né? O advogado não vai discutir com ele, até porque ele não tem condições técnicas de discutir isso. Vamos fazer um agravo interno, ou vamos fazer um embargo de infringente, ou não vamos fazer nada, né? Lógico que o consumidor está ali, ele entrega a vida dele, por vezes a liberdade, por vezes o patrimônio, nas mãos do advogado, né, que tem essa responsabilidade pesada de decidir os caminhos, né, de decidir por onde seguir, né? Então, por esse campo de visão, a tendência é concordar com a aplicabilidade do CDC. Por outro lado, o advogado tem uma série de restrições no desempenho da sua atividade. Ele não pode fazer propaganda, ele não pode dizer preço de serviço, ele não pode, se a gente for olhar lá no Estatuto da OAB, que é a lei federal, no Código de Ética, ele é um fornecedor de serviço, entre aspas, é um fornecedor que não pode oferecer o seu serviço. Então, esse é o ponto que leva, me parece que hoje ainda é majoritária a jurisprudência, salvo alguma decisão nova que tenha o STJ feito, que eu não tomei conhecimento, mas ainda é majoritária a posição de que não se aplica o CDC. Mas eu acho que esse aí seria um ponto para a gente trazer ao debate, né? Aplica ou não aplica? Será que o advogado merece esse privilégio, entre aspas, ou não? Será que aí não é legislar em causa própria? Não sei. Eu acho que é um ponto. Será que a ideia, então, não seria, talvez, compatibilizar o Estatuto da Ordem com o CDC e não vice-versa, quer dizer, formatar o CDC, que é lei de matriz constitucional, né? Há o Estatuto da Ordem, que é uma lei federal, mas não é uma lei de matriz constitucional. São vários pontos que a gente poderia trazer ao debate, né? Eu não vejo, particularmente, não vejo muito problema a aplicação, não. Particularmente, não, mas a posição que tem triunfado é contrária a essa aplicação, né? Como sempre, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, sempre trazendo os recentes ensinamentos, tem um julgado interessante que responsabiliza o advogado pelo valor total da causa que ele não discutiu. O cliente procurou o advogado, passou a sua demanda, o advogado recebeu os documentos, assinaram a procuração, formalizaram ali a contratação de um serviço, e o serviço não foi prestado. O direito prescreveu, não ingressou com a ação, e aí esse cliente procurou outro advogado, ingressou com a ação, responsabilizando esse primeiro, e o Tribunal de Justiça confirmou como indenização
por dano material, o valor da causa que não foi discutido.